Primeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aulinha que seria de História. No entanto, eu optei para a gente continuar a nossa matéria de Filosofia no nosso horário de História, igual a gente estava fazendo, só que a gente estava terminando de Sociologia, não é mesmo? Então, eu optei para a gente fazer essa troca. Vamos falar sobre Sociologia, sobre Filosofia hoje. E vou fazer uma revisãozinha breve de Filosofia, que eu achei que é um assunto bem tranquilo da gente puxar de volta. E já vamos continuar um pouco o material de vocês, ok? Se tiver alguma dúvida de por onde que eu parti, é só deixar no grupo que eu retomo e falo, ó, pessoal, tiro foto do material, do que eu estou falando, da onde eu estou falando, ok? Então vamos lá. A última coisa que a gente tinha falado em sala de aula era, na aula de filosofia, era sobre a gente fez aquela metáfora da borboleta. Uma borboleta, mesmo quando ela não era uma borboleta ainda, ela já era uma borboleta sem passar pela transformação e de fato ter as asas e tudo mais. E a gente fez esse pensamento por causa do pensamento de o ser e o devir, o que é e o que tudo vai ser. E que nesse pensamento filosófico, tudo ainda virá a ser. E esse vir a ser é o resultado do confronto de opostos. E a gente falou muito sobre isso, e a gente se perguntou se nessa visão da filosofia do ser e devir, a borboleta já é uma borboleta desde o início, né? Porque a gente fez esse diálogo, que a gente fez essa brincadeira. A gente fez, acho que mais de uma vez, a gente ficou um bom tempo tentando pensar e que sempre é uma borboleta desde o início. Enfim, então essa foi a última coisa, o último conceito que nós vimos é essa ideia do que tudo ainda vai ser como resultado do confronto de opostos, vida, morte, verdade, mentira e etc. E vai indo infinitamente. E é o eterno devir. Tudo ainda vai ser. Então, agora a gente vai entrar num cara, né, que todo mundo conhece, todo mundo fala muito dele, o pensamento de Sócrates. Bom, Sócrates, o primeiro destaque dele, ele vai mudar como as perguntas que são feitas na filosofia. Então, muita gente falou sobre mitologia, por que os mitos também, a gente não pode desconsiderar eles têm verdades, pois os mitos tentam explicar o mundo de alguma forma, mesmo com todas as imperfeições. Os deuses não eram perfeitos e por isso que a filosofia nasceu onde ela nasceu, porque os deuses da mitologia grega tinham defeitos humanos, então eles eram passíveis de crítica e de reflexão para questionar a origem das coisas. Acontece que com o pensamento de Sócrates isso vai dar uma reviravolta e ele vai mudar o objetivo das perguntas. Então a gente falou de diversos filósofos que buscavam arché, né? Arché, que é a origem de tudo, seja no fogo, seja a origem na água. E a gente até falou, mas peraí, não estava 100% errado quando o cara diz que a origem das coisas está na água. A gente sabe hoje que precisamos de água para ter vida, não é mesmo? Enfim, essas origens para o mundo, para o maior, para o universo. O Sócrates não, ele vai fazer uma pergunta diferente. As perguntas dele vão ser voltadas para o ser humano, para a razão humana. Ele vai fazer a pergunta de volta. Em vez de perguntar sobre o que está além, ele vai perguntar sobre si mesmo. Então, nisso, ele vai estar trazendo o pensamento da dialética. E esse pensamento da lógica, né? Da dialética, o que é? Toda vez que vocês viram essa palavra, vocês ficarem, mas o que será que é? É muito simples. Dialética nada mais é do que o confronto das ideias, opostas ou não. O resultado do diálogo desses pontos e ideias diferentes é o objetivo da dialética, que é onde se encontraria um senso comum, se encontraria o objetivo e a resposta da sua pergunta estava no ato de confrontar ideias opostas e diferentes. Então, uma característica de Sócrates é que ele andava pelas ruas de Atenas não fazendo... não palestrando, mas ele passava pelas pessoas e fazia perguntas a elas. Então, por mais que ele pensasse diferente delas, ele não queria mudar o pensamento delas. Ele simplesmente fazia perguntas bem objetivas para a pessoa mesmo ir se questionando e quem sabe mudar o seu próprio pensamento. Mas o objetivo dele não é mudar o pensamento de ninguém. Ele só fazia perguntas. E mesmo que a gente para pensar que ele seria considerado uma pessoa muito sábia hoje, na época ele era questionado e falou assim, você é muito sábio? Ele falava, não, só sei que nada sei. Que é a frase dele. Não sou sei que nada sei. Então ele vai trazer essa mudança, essa reviravolta para a filosofia. Vamos parar de
de pensar que os mitos não mais respondem e são satisfatórios para a gente obter uma resposta sobre as origens do mundo e do universo, e vamos começar a falar sobre o ser humano. Vamos voltar para si. Então a pergunta deixa de ser sobre o que é além e passa a se questionar sobre o que é a si mesmo. Tranquilinho? Dá para perceber a mudança de objetivo com essas perguntas? Acho que ok, né? E uma das coisas mais interessantes que ele vai estar falando é a noção de razão dele. Então ele vai dizer que o ser humano ele é racional, tem a razão por trás, a razão humana que rege o ser humano, e ele vai ter uma posição bem tranquila de bem. Então ele vai dizer que agir bem conhecendo a verdade é inseparável. Agir com atitudes boas, conhecendo a verdadeira verdade, enxergando além, e agir, conhecendo a verdade, agindo e agir para o bem é impossível se não ter essa relação. Isso é inseparável. Então essa vai ser uma das lógicas da razão para ele. É racional pensar que se eu tenho conhecimento, vejo a verdade, e isso é uma verdade mesmo, eu ajo de forma boa, eu tenho boas ações conhecendo a verdade. Isso é inseparável na noção de Sócrates. Acho que tranquilo em relação a isso. Então, gostaria que vocês fizessem a seguinte, vocês grifassem no material de vocês. Na página 18, tem um trechinho que vai estar explicitando um pouquinho do que eu falei aí. Na página 18, lá em cima, tópico, um parágrafo, segundo parágrafo, no meio dele temos a palavra razão grifada. Eu quero que vocês grifem a frasezinha que ela está inserida. Por meio de questionamentos, levava os seus interlocutores a refletir sobre a razão humana e sobre seus próprios conhecimentos, interesses, necessidades e sensos de justiça. Que isso era desconcertante para a época, e talvez ainda fosse para os dias de hoje, que é, se quiser parar de grifar aí, é o que exatamente eu acabei de falar e está registrado aí para vocês terem isso anotado no material de vocês. Então, o que é isso? Basicamente a afirmação do que eu disse, é que ele não queria passar de pessoa em pessoa mudando o pensamento dela. Ele respeitava o pensamento da pessoa, ele só fazia perguntas e queria que elas respondessem essas perguntas e, quem sabe, conhecer mais sobre si mesmo. E isso ficaria conhecido como dialética. Que vou deixar uma outra anotaçãozinha para vocês. Na página 20 tem um trechinho que eu acho interessante vocês grifarem. Lá no primeiro parágrafo nós temos o estilo de diálogo utilizado por Sócrates, foi conhecido como dialética, uma vez que tinha um método específico e uma intencionalidade bem definida. Conduzia os indivíduos à obtenção de ideias legítimas e claras sobre o objeto do discurso, rompendo os limites da ignorância e da superficialidade cotidiana que estavam habituados. Então, ela tinha um objetivo muito tranquilo, que, como eu disse, não era mudar a ideia de ninguém, simplesmente a dialética tinha como, através das perguntas, guiar o indivíduo para se questionar, buscar a própria razão e ele descobrir e questionar coisas que ele mesmo não sabia, através da perguntação. Ele ia se perguntando através de diversas questões sobre si mesmo e confrontando sempre ideias opostas. Sempre que ele respondia alguma coisa, a dialética poderia dizer, não, mas isso aqui. Então, confrontando através das respostas que eram apresentadas em relação a diversos assuntos que eram apresentados como opostos, ele conseguia, a própria pessoa que respondia aprendia mais sobre si mesmo. E às vezes, vamos pensar no exemplo da sala de aula. Às vezes eu pergunto alguma coisa para vocês, vocês falam, não sei. Mas eu apresento uma situação oposta, vocês falam, não, mas aí não, né? Quantas vezes vocês falam isso? Mas isso aqui, vocês acham que isso é certo? Ninguém fala nada. Aí eu dou uma ideia oposta, vocês, não, mas aí também não, né? Então, basicamente perguntas que levam você a saber coisas sobre que você não sabia que você sabia. Parece meio confuso, mas não é, eu juro. Então, acho interessante vocês grifando nessa mesma onda desses conceitos que eu estou falando para vocês, e está no material de vocês, eu estou só mostrando aonde. Na página 20 ainda, no terceiro parágrafo, no finalzinho, tem a palavrinha grifada, maiêutica. Eu quero que vocês grifem o significado dela, o conceito dela, que é o seguinte: Sócrates nada desejava ensinar aos seus discípulos, não lhes dava nada. Pelo contrário, ajudava-os a dar à luz aos próprios conhecimentos. Esse exercício ficou conhecido como maiêutica. Então, esse era o objetivo do diálogo para buscar a verdade, opondo-se ideias diferentes
colocando em conflito, né, ideias em conflito, não conflito, fica feio, né, confrontando ideias diferentes e obtendo conhecimento sobre si mesmo. Então, Sócrates não dava nada, ele apenas dava uma ideia de o que você pode tirar e se informar sobre si mesmo. Então, gente, aqui a gente andou bastante nos conceitos de Sócrates. A gente volta na próxima parte da nossa aulinha. Então, até já. Se gostar, assista quando vocês quiserem e até já.